Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, tá? Dando continuidade aí na nossa disciplina de patologia geral, tá? Comigo, professor Ederson Witz. Hoje, pessoal, graças a Deus, né? Mais um dia nós vivos, né? Só de estar vivo já é um presente, né? Mais um dia agradecer a Deus aí pelo privilégio de estar compartilhando com vocês essa disciplina importantíssima para a formação, tá? Do profissional de enfermagem, farmacêutico, odontólogo, fisioterapeuta, nutricionista, médico, né? Entre outras profissões aí, tá? Então eu vou compartilhar com vocês hoje, pessoal, um assunto bastante bacana, tá? Que é a embolia, tá bom? Então, embolia, embora eu vou comentar, pessoal, de alguns tipos aí, né, de embolia, mas o foco nessa aula hoje é de embolia pulmonar, tá bom? Uma coisa que eu queria, antes de mais nada, pessoal, mostrar para vocês, tá? Eu sei que às vezes o ficar usando vídeo, né, trazendo vídeo de fora, eu acho legal a gente trazer vídeos que sejam animações, complementos, né? Que aí valoriza a aula, tá? Esse tipo de vídeo que eu vou usar aqui, pessoal, eu não tenho hábito de ficar usando, mas como o tema é um tema bastante importante, tá? Principalmente para os profissionais da área da enfermagem, no quesito de erro, né? Erros de procedimentos. Então, é muito comum, pessoal, os profissionais de enfermagem, e aqui quando eu falo profissional de enfermagem, o técnico de enfermagem, né, o auxiliar de enfermagem, e lógico também o enfermeiro, acabar, pessoal, fazendo um erro durante um determinado procedimento e ele acabar ocasionando esse problema. Então, quando a gente trata desse processo patológico de embolia, em uma condição natural de um indivíduo, ou seja, ele teve essa ação dentro do corpo dele por conta própria, né? Ou seja, do próprio metabolismo, próprio uma incidência, mesmo que seja num acidente, mesmo que seja uma outras situações, mas quando você trata de você, profissional da saúde, causar o problema no paciente, aí é preocupante. Então eu vou colocar um vídeo aqui. E esse vídeo, pessoal, passou no Fantástico, tá? Vocês vão ver no vídeo aí. E eu queria que vocês observassem o quão importante que é nós entendermos o processo patológico para a gente poder entender o que a pessoa passou, tá? Beleza? Então que sirva de lição para todos nós aí, tá? Caso você não queira assistir o vídeo, você pode avançar aí, eu acho que o vídeo é 10 minutos, 12 minutos, mas é um vídeo interessante que é uma reportagem que passou aí na televisão alguns anos atrás, tá? E vai valer como aprendizado pra gente aí, tá bom? Outra coisa, essa aula eu vou dar uma encurtada nela, porque na última aula eu fiquei 30 minutos a mais, né? Não sei se vocês viram, mas a aula ficou maior, mais longa aí, tá bom? Então, eu vou passar esse vídeo agora e vocês, assim que o vídeo finalizar, eu vou voltar aqui para a gente poder dar continuidade nesse tópico aí, tá bom? Então, vamos lá. Esse soro. Com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina. O Fantástico de hoje começa com uma reportagem especial sobre um erro absurdo que custou a vida de uma menina em São Paulo. A auxiliar de enfermagem que injetou vaselina ao invés de soro na Olha veia só, da pessoal. criança confessa ao Fantástico. Esse instante de que eu olhei para a garrafa e não
mas não vi. Esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Como é a formação desses profissionais? Qual é a responsabilidade deles no atendimento aos pacientes? Um levantamento exclusivo revela outros erros grosseiros e fatais cometidos por profissionais de enfermagem no estado de São Paulo. A reportagem é de Valmir Salaro. Tudo que eu tinha, tudo que eu sempre amei na minha vida acabou. Acabou tudo. Pela primeira vez, a auxiliar de enfermagem Kátia Aragaki, 26 anos, fala diante das câmeras sobre o erro que marcou sua vida para sempre. Kátia só aceitou dar entrevista com a condição que seu rosto não fosse mostrado por inteiro. O que você vai ouvir agora é a versão dela para os acontecimentos do dia 3 de dezembro de 2010. Kátia conta que trabalhava no Hospital Municipal São Luís Gonzaga, na Zona Norte de São Paulo, havia 1 ano e meio. Naquele dia, ela estava escalada para o turno da tarde. Por volta das 15 horas, a Stephanie deu entrada. Stephanie Teixeira, 12 anos, tinha sintomas de virose, com mal-estar e vômitos. A enfermeira decidiu levá-la direto para a sala de hidratação, que é onde eu fico. No depoimento à polícia, Kátia informou que foram receitados 2 litros de soro, com remédios e glicose. Stephanie começou a receber medicação e, segundo o auxiliar, logo pareceu mais bem disposta. Ela já estava mais corada, brincando, eu até fui lá, conversei com ela um momento, brinquei com ela. Kátia notou que precisava buscar mais soro para a terceira e última dose e se dirigiu a uma espécie de depósito. Lá, de acordo com o auxiliar, havia um grande armário com 3 divisões. Numa ponta, roupas de cama, na outra, seringas e máscaras. E a parte do meio é só soro. Sempre teve só soro lá? Sempre teve só soro. Então eu agachei, esse soro ele estava na última prateleira. Enfiei a mão dentro do armário, peguei 2 garrafas que estavam uma do lado da outra, voltei para a sala de hidratação, que é onde a menina estava. As garrafas a que Kátia se refere são essas, praticamente idênticas. Quando eu fui colocar as garrafas em cima da mesa, eu olhei uma garrafa e vi solução de reparação. Que é o soro. Que é o soro. E na outra eu olhei, mas eu não vi. Eu acreditei, eu jurava de pé junto que as 2 garrafas tratavam da mesma coisa, de soro. A substância começou a ser injetada em Stephanie. E saí para atender as outras crianças, outras coisas, um monte de coisa que precisa ser feita. Cerca de meia hora depois, segundo Kátia, a mãe de Stephanie disse que a filha não estava se sentindo bem. Mãe, minha boca tá formigando, minha garganta tá formigando. Kátia conta que correu para ver a menina. Aí eu comecei a perceber que ela não estava bem mesmo, então eu saí para chamar a enfermeira e o médico. O médico veio e Stephanie teve uma crise. A boca entortando, o olho virando, a mão, ela fazia assim com a mão, ela fazia assim. E aí o doutor questionou então a medicação que estava correndo. Eu olhei e falei, solução de reparação, pelo aspecto da garrafa, né? Então a gente já conhece. Uma colega de Kátia checou o rótulo da garrafa. Aí ela falou que era vaselina. E aí eu já entrei em desespero, falei, impossível. Stephanie foi levada para a UTI do São Luís Gonzaga e mais tarde transferida para a Santa Casa. Pouco depois da meia-noite, a notícia. Aí foi onde falaram, sua filha faleceu. E aí, o mundo acabou. A vaselina que Kátia pegou por engano estava sendo usada no tratamento de uma criança com queimaduras. O líquido oleoso não se mistura com o sangue e causa embolia, ou seja, o entupimento de veias e artérias, comprometendo órgãos vitais. Kátia diz que nunca tinha visto vaselina naquele recipiente. Eu só tinha visto soro naquela garrafa, nunca tinha visto outra coisa, medicação, nada. A auxiliar diz que não tem ideia de quem guardou a vaselina no lugar errado. Você assume a responsabilidade pela morte da Stephanie? Eu acho que foi um conjunto de erros, um conjunto de falhas. Esse instante de que eu olhei para a garrafa, mas não vi,
Esse instante que meu cérebro desligou, por causa, não sei, por causa de outras coisas que eu tinha na cabeça, outras responsabilidades, esse instante eu não tenho como fugir, como escapar. Mas eu acredito que existem outras coisas que colaboraram, assim, para que isso acontecesse. O advogado de Kátia acredita que ela foi induzida ao erro. Pode, duas coisas idênticas e estar num lugar totalmente inadequado. Deveria, no mínimo, ter uma tarja, uma cor diferente. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe regra para formato ou cor de embalagem de remédio, apenas para os rótulos. Todos devem estar claramente identificados. No Hospital do Coração, centro de referência em São Paulo, a distribuição de remédios é controlada eletronicamente. A gente pega um medicamento, já tem o nome do paciente aqui, e você pega o código de barras e passa. Se de repente não for este o medicamento, o sistema vai avisar, então não tem como subir o medicamento errado para o paciente. Esta semana, a Santa Casa de Misericórdia, a entidade responsável pelo Hospital São Luís Gonzaga, anunciou que vai mudar a forma de identificar os remédios nas 39 unidades ligadas à instituição. Mas para o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a falha de Kátia não tem desculpa. O profissional que está fazendo o procedimento sabe ler. Antes de medicar um paciente, todo profissional de enfermagem deve seguir a regra básica das 5 certezas. Paciente correto, medicamento correto, via correta, dose correta, horário correto. E quem são os profissionais de enfermagem? Há 3 tipos: o enfermeiro de nível superior, o técnico de nível médio e o auxiliar, que precisa do ensino fundamental e de um curso de 1 ano para exercer a função. Ele existe para prestar cuidados básicos, elementares. A parte de higiene, a parte de sinais vitais simples, a parte de medicamentos simples, curativos simples. Aplicar o soro como Kátia fazia também é tarefa de um auxiliar de enfermagem. Mas segundo os especialistas da área, as 3 categorias vivem uma combinação perigosa de formação precária, salários baixos e excesso de trabalho. Os profissionais de enfermagem estão tendo 2, 3 empregos. O resultado são os erros que se multiplicam. Nos últimos 12 meses, o Corém Paulista recebeu 356 denúncias contra enfermeiros, técnicos e auxiliares, o triplo da média dos anos anteriores. Tivemos acesso a um relatório com os principais casos investigados pelo Conselho em 2010. Algumas falhas são grosseiras. É o caso de um auxiliar que diluiu por engano um medicamento em cloreto de potássio. O cloreto de potássio é uma das substâncias da injeção letal, usada para executar presos onde vigora a pena de morte e causa parada cardíaca. Em Votuporanga, interior de São Paulo, Dona Aparecida, de 83 anos, morreu na hora, ao receber na veia penicilina benzatina, um antibiótico muito forte. Ela só olhou assim, virou o olho, sabe, já acabou. A técnica de enfermagem deveria ter aplicado a injeção no músculo. Em outro episódio, desta vez envolvendo um auxiliar, um recém-nascido recebeu uma injeção na artéria da mão, quando o certo seria na veia. O bebê teve 4 dedos amputados. E na Grande São Paulo, mais um erro absurdo. Um auxiliar de enfermagem conectou, sem querer, uma mangueira de inalação no braço de Mariana, de 1 ano e 8 meses. O bracinho da menina inchou, rapidinho, inchou que nem um balão, e ela fez assim, ó, e morreu. O diagnóstico, embolia provocada pelo ar no sangue. Em todos os casos citados, os responsáveis foram afastados e aguardam o julgamento do conselho. Exija sempre que o profissional que vai te atender esteja identificado com crachá, com a fotografia, com o nome legível e a categoria profissional. Se for auxiliar de enfermagem, não permita que ele faça ações que sejam consideradas de risco. Até o dia 3 de dezembro, a auxiliar Kátia Aragaki não tinha qualquer mancha no currículo. Como é que vai ser sua vida a partir de agora? Não sei. Eu ingressei na enfermagem por puro amor do que eu fazia. Eu acreditava que aquilo que eu fazia era vontade. Beleza, pessoal? Viram aí? Tá? E se vocês pesquisarem, né? Cara, existe muitas
muitas coisas aí relacionadas a esse assunto, né? Como esse aqui, ó, estagiária injetou café com leite, tá? Aí o aluno pode falar assim, professor, mas o que tem a ver isso com a aula, pessoal? Então, como vocês sabem, né? Quem depende da saúde pública sabe que muitas vezes é difícil ser bem atendido. Mas essa semana, um caso absurdo revoltou o Brasil. Uma paciente morreu porque recebeu café com leite na veia. O Domingo Espetacular conversou com a jovem que cometeu esse erro. É uma estagiária do hospital e ela culpa as enfermeiras. 80 anos de bem com a vida. Nesta foto, Dona Palmerina comemora o último aniversário em companhia dos 16 filhos, 29 netos e 11 bisnetos. Mas esta semana, os momentos de felicidade foram substituídos pela dor e pela revolta. Eu senti um misto de raiva, de ódio, de vontade de esganar. O drama da família Ribeiro começou depois que Dona Palmerina deu entrada aqui nesta unidade de saúde na Baixada Fluminense. O quadro era de infecção pulmonar e urinária. A idosa foi submetida ao tratamento e já falava até em voltar para casa. Foi quando um erro fatal surpreendeu a todos. Dona Palmerina recebia os medicamentos através de um catéter colocado em uma veia do pescoço. A alimentação era feita com líquidos por meio de uma sonda introduzida no nariz. Mas na hora de alimentar a paciente, 2 estagiárias de técnica de enfermagem teriam se confundido e uma delas injetado café com leite no tubo da medicação, diretamente na corrente sanguínea de Dona Palmerina. Dona Lorenira estava ao lado da mãe. Eu vi ela colocando na veia da minha mãe. Eu correspondi com ela na mesma hora, eu debati. Você colocou café com leite na veia da minha mãe, tira isso daí, você colocou. Socorre minha mãe, tira isso daí. A reação de Dona Palmerina foi imediata. Minha mãe se mexia constantemente, balançava outrora a cabeça e abria a boca. Levava a boca para o alto e voltava, levava a boca para o alto e voltava, buscando fôlego lá no alto. Desesperada, a filha pediu socorro. Dona Palmerina foi levada às pressas para o CTI, mas não resistiu. Como aceitar uma morte dessas? O hospital que matou minha avó, não apareceu nenhum diretor, ninguém vai falar com a família até agora. Eles fecharam com grade, fecharam tudo cadeado lá. Nem o corpo deixa eu ver, ó. Uma estagiária aplica o medicamento, ela é uma assassina. Ela é uma assassina na dúvida, ela chamava alguém. No enterro da idosa, parentes e amigos protestaram. Por isso, amado, você que está aqui. Mas quem seriam os principais culpados pela morte de Dona Palmerina? O procedimento poderia ser realizado por estagiárias? Para este médico especializado em geriatria, as estudantes deveriam estar acompanhadas. O certo é que a pessoa tenha um treinamento teórico e prático exaustivo antes de começar a tratar do paciente e mesmo depois disso, enquanto for estagiário, tem que haver uma supervisão ao lado. Depois de várias tentativas, conseguimos localizar Rejane, de 23 anos. Ela é a estagiária que injetou o café com leite na veia de Dona Palmerina. O que realmente aconteceu naquele dia? O supervisor sempre separa 2 ou 3 que tá em enfermaria. Aí me botou no repouso feminino. Aí chegamos lá, a enfermeira que é aqui do setor, me informou. Ela deu a ordem pra gente ir administrando as coisas. Dando café, retirando o soro, assim. Ela deu essa ordem? Deu essa ordem, Quando ela pediu, a técnica pediu para que vocês fossem alimentar essa senhora, você chegou a falar que você não sabia? Você chegou a reclamar com essa mulher? Não, porque ela sentada estava, sentada continuou, jogando no celular.
E quando a gente vai fazer pergunta, ela sempre fala assim, vai no improviso. Por isso que eu não sou medo de chegar e perguntar. Porque levar uma resposta mal criada. Você aplicou quanto de café com leite? Meio. Foi. Meia xícara? Meio copo. Meio copo. O erro não é só dela. Ela estava sem um supervisor, ela estava sem uma pessoa da enfermagem, ela estava sozinha na hora, ela e uma outra amiga estagiária também. A Secretaria de Saúde de São João de Meriti exonerou as enfermeiras supervisoras e as técnicas de enfermagem que estavam de plantão no dia da morte de Dona Palmerina. Os 30 alunos que faziam estágio no hospital foram afastados, até que a sindicância aberta para apurar o caso seja concluída. Uma falha humana, infelizmente, eu não tenho como prever, nem como impedir, mas a gente tem como capacitar e como avaliar e melhorar o atendimento dos nossos funcionários. As 2 estagiárias e as 2 técnicas de enfermagem foram indiciadas por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A polícia espera o laudo do IML para concluir as investigações. No mês passado, outro caso absurdo. Uma senhora de 88 anos, Hilda Vitor Maciel, foi internada neste hospital de Barra Mansa, no interior do estado. Hilda também recebia alimentação por uma sonda, quando a enfermeira confundiu os tubos e injetou sopa na veia da paciente. Eu vi, na hora que ela colocou o alimento, em vez de colocar na sonda, colocou na veia. E então, aí nisso ela começou a se bater. Começou a se bater e eu peguei e fui correndo chamar a enfermeira. Pedi a moça segurar a mão dela e fui correndo chamar a enfermeira. Já era tarde. E nessa hora ainda minha mãe não mexeu mais o braço. Ficou quieta, só respirando forte, naquela canseira. Galera, infelizmente, né, tem hora que não dá pra acreditar, né? A pessoa injetar vaselina, o outro injetou, né, café com leite, e o outro injetou sopa. Isso aqui, pessoal, foi só 3 casos que eu passei pra vocês, mas se vocês tiverem curiosidade, dê uma pesquisada, tá aí. Eu queria falar sobre embolia pulmonar. Comecei falando mostrando esses vídeos para mostrar para vocês que o profissional da saúde, pessoal, ele está, né, sujeito, se não realizar os procedimentos com toda a perícia, com todas as normas, né? Vocês vão aprender que existe vários mnemônicos que são empregados para que isso não aconteça. Porém, como eu disse, dependendo da situação, né, o cara acabar passando por uma dessa aí não é fácil não, tá? Então vamos lá, pessoal. Embolia pulmonar, tá? Então, o que é embolia pulmonar? É uma condição em que acumula-se, tá? Acumula-se determinadas substâncias nesse trajeto, ou seja, nessas artérias que vão para o pulmão, tá? Tanto pode ser a partir aqui do tronco pulmonar, quanto nessa bifurcação das artérias pulmonares direita e esquerda, quanto podem ser, pessoal, nesses vasos menos calibrosos, tá? Então, nessas condições, nós vamos ter a embolia pulmonar, tá? Porém, pessoal, antes de comentar aqui, eu queria mostrar para vocês algumas características aqui, como, por exemplo, a circulação pulmonar. Então, o que seria a circulação pulmonar? A circulação pulmonar é aquele tipo de circulação que acontece entre o coração e os pulmões, tá? Então, entre o coração e os pulmões, tá? Essa circulação pulmonar, ela se dá, o coração que está aqui, né? Como vocês podem visualizar, o coração ele bombeia sangue por esse vaso aqui, ó, né? Por esse local, né? Que é o ventrículo direito. E ele vai se distribuir tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? E aí ele vai se ramificar, essas artérias pulmonares, em capilares pulmonares, e o sangue vem nesse vermelho aqui, ó, e vai desembocar aqui no átrio esquerdo, tá? Então ele vai desembocar aqui. Então o sangue foi e o sangue voltou. O sangue foi e o sangue voltou, tá bom? Então essa é a circulação pulmonar, tá?
através do coração, ventrículo esquerdo, passa pela válvula pulmonar, vai pelo tronco pulmonar, o tronco pulmonar se ramifica em artéria pulmonar direita e esquerda, e aí as artérias pulmonares vão se ramificar em capilares pulmonares. Esses capilares pulmonares, tá aí aqui, pessoal, eles vão ramificar em ilíacos segmentares, né? Lobares segmentares, então os vasos se ramificam, aí esses capilares pulmonares agora trazem por essas veias pulmonares esse sangue vem para o átrio esquerdo e depois, né, passa pela válvula, nesse caso mitral ou bicúspide, e aí vai ser bombeado pelo ventrículo esquerdo para todo o corpo, tá? Através da grande circulação. Então, a circulação pulmonar é aquela que leva o sangue do coração para os pulmões e agora retorna novamente o sangue para o coração, tá bom? Por que nós estamos comentando isso? Porque existe, pessoal, situações em que esses vasos podem ser obstruídos. No exemplo que eu estou falando, que é a embolia pulmonar, tá? Pode acontecer obstruções nesses vasos aí, tá? O que acontece, pessoal? Aqui é bom a gente salientar que existe também outros vasos que são as artérias brônquicas, tá? Que são artérias, pessoal, que levam sangue para os brônquios, tá? Os brônquios pulmonares são ductos, tá? Que possuem a cartilagem alina ali, né? E ligamentos que levam o ar. Então, existem vasos, né? Ou seja, artérias que são artérias brônquicas que trazem o sangue para os brônquios. Só que, como vocês sabem, os brônquios também penetram, né, os pulmões. Então, essa circulação de sangue que vai para os brônquios também favorece a entrega de sangue para os pulmões. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma considerável quantidade de sangue vem por essas artérias brônquicas e esse sangue, pessoal, também pode ser utilizado, tá, para irrigar os pulmões. Então, os pulmões, eles acabam recebendo, né, uma quantidade de sangue por essas artérias, tá? Por que eu estou falando isso? Porque existem condições em que nós temos o edema pulmonar, a embolia pulmonar, em que esse fluxo de sangue que vai para os pulmões diminui, só que a pessoa acaba não sentindo nada. Por quê? Porque existem as artérias brônquicas que vão levar esse sangue para os brônquios e automaticamente, como eu disse, vai acabar levando sangue também para os pulmões e a pessoa acaba tendo uma recompensa, né? Uma compensação desse sangue que não está chegando por ter uma obstrução, mas como existem essas artérias brônquicas, acabam diminuindo aí as complicações e os sintomas que a pessoa poderia ter, tá bom? Então, essas artérias brônquicas vão suprir essa circulação em caso de obstruções, tá? E aí faz com que os sintomas sejam mais discretos, mais simples aí frente a essas obstruções, tá? Esses êmbolos, pessoal, que vão se acumular aqui, normalmente o corpo vai tentar destruir. Então, quando ele bate na parede dos vasos, por cisalhamento ele pode desintegrar, tá? Ou o nosso próprio sistema, a gente chama de anticoagulante, né? Que é o sistema fibrinolítico, tá? Ele acaba quebrando também esses trombos, tá? Ou esses êmbolos aí que estão obstruindo ali, tá bom? Claro que se não acontecer essa quebra, nós temos aí um acúmulo de mais êmbolos podendo se acumular, né? A gente chama de conjuntivização, tá? Ou seja, é uma embolia recorrente e aí o cara pode ter aumento da pressão arterial pulmonar, né? Na verdade, aumento uma hipertensão pulmonar e o indivíduo ter aí uma resistência maior, ou seja, uma dificuldade maior para esse cara aqui, que é o ventrículo, poder bombear o sangue para os pulmões, tá? Então, aqui ó, nós temos, né, os ductos alveolares, né, os bronquíolos terminais, e aqui levando o sangue para os sacos alveolares. E eu queria mostrar para vocês aqui, ó, esse ramo, de um ramo maior aqui, que vem dessa região que eu falei para vocês, das artérias brônquicas, tá? Na verdade, aqui é um ramo que vem, né, dessa região aí, tá bom? Aqui, pessoal, nós vamos conceitualizar, né, as informações para que vocês possam compreender, tá? De uma forma mais sistemática, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que
compreender aqui, pessoal, é o seguinte, tá? O que é um êmbolo, tá? O que é essa palavra êmbolo, tá? Se vocês pegarem, pessoal, uma literatura aí e for pesquisar o que seria o êmbolo, vocês vão ver que a palavra êmbolo, pessoal, tem origem grega, né? Êmbolo, né? Que significa tampão, rolha, né? E também tem do latim emboleia, né? Que significa irrupção, tá? Essa palavra, pessoal, tá? Refere-se a dentro, tá? Então, é algo interno, tá? E essa questão de tampão ou rolha quer dizer o quê? Que internamente, né, ocorre uma obstrução, um entupimento, né? Ou seja, uma irrupção, né, de um vaso, tá ok? Essa embolia, pessoal, ela foi descrita pela primeira vez, né, o termo êmbolos, né, pelo médico, né, chamado Rudolf Virchow, né, que nós vimos que foi o cara lá que identificou a tríade de Virchow, né, os fatores que fazem a trombose acontecer, né, e esse cara, como estudava essas áreas, né, esse tema, em 1848 ele identificou esse tipo de processo patológico aí, e ele viu que existiam alguns vasos que acabavam se entupindo, né, ou se obstruindo, e ele chamou esse corpo, né, estranho de êmbolo, tá bom? Estranho ou não, né? Então, pessoal, se nós pegarmos essa palavra êmbolo, tá? A palavra, na verdade, a palavra embolia, né? Ela vem de obstrução de um vaso sanguíneo, tá? Ou de um vaso linfático. Então, a embolia pode acontecer tanto no vaso sanguíneo quanto no vaso linfático, tá? Por que ela pode acontecer, pessoal, né? Quais os tipos de embolia que nós podemos ter aí, tá? Nós podemos ter uma embolia causada por um corpo sólido, né? Ou seja, uma substância sólida, uma massa, né? Nós podemos ter por um líquido, né? Ou por gás, ok? Gasoso, tá? Então pode ser um ar ali também causando isso aí, tá? E esse êmbolo, pessoal, ele acaba não se misturando com o sangue, ou seja, ele fica de uma forma paralela e por isso que ele vai causar essa obstrução, tá? Esse êmbolo é esse corpo que vai circular no interior dos vasos. Na verdade, nós temos que entender o seguinte, que essa massa intravascular, ou seja, que vai estar dentro dos vasos, e nesse caso a gente falou que pode ser um vaso sanguíneo, mas também um vaso linfático, ele vai circular e, obviamente, ele vai parar em algum ponto. Então, a partir do momento que eu tenho um objeto aqui preso, por exemplo, um trombo, né? Vamos imaginar esse trombo aqui, ó. O trombo está preso aqui. A partir do momento que ele se desprendeu, pessoal, ele já é chamado de êmbolo. Então, êmbolo é essa massa, que pode ser sólida, líquida ou gasosa, que se desprende dentro do vaso e ele vai sair de um determinado ponto e vai para outro ponto. Ou seja, ele vai ser transportado pelo sangue ou pelo vaso linfático até um local longe do seu local de origem. Então, ele vai sair de um ponto e vai até outro ponto aí. Tá ok? Pessoal, a causa mais comum de embolia, pessoal, é esse cara aqui, que é o TEP, né? Que é o tromboembolismo, tá? Trombo nós já vimos, né? Que é uma estrutura semelhante a um coágulo, né? Eu já expliquei na aula a distinção dos dois, tá? Que é formado pelo nosso sistema de coagulação, né? Trombo mais embolismo, ou seja, mais o movimento dessa massa, que é o trombo, de um ponto para outro, causando obstruções futuras aí, tá? Ok? E esse trombo, pessoal, embolismo, ele vai acabar, ó, circulando e vai chegar na onde, ó? Vai chegar no pulmão, pessoal. Por isso que o tema, o mais comum, o tipo mais comum de embolia é a embolia pulmonar, tá? Porém, não é o único tipo, não, de embolia, tá? Existe outros tipos de embolia pulmonar, e outros tipos de embolia, além da embolia pulmonar, tá bom? Quais são as causas, pessoal, mais comuns, tá? Como a gente falou, o mais comum, né, em torno aí de 90
95% aproximadamente, né? Vão ser através do tromboembolismo que eu falei para vocês, tá? E vai parar lá nos pulmões, tá? Agora existem outras causas, né? Como gotículas de gordura, né? Ou seja, células de gorduras que acabam caindo dentro da corrente sanguínea ou circulação linfática e acabam obstruindo, tá, pessoal? Fragmentos de tumores, né? Ou seja, células tumorais, né? Que podem se desenvolver e acabar obstruindo, fragmentos da medula óssea, né, bolhas de ar, né, corpos estranhos como partículas, sujeiras, tá, pessoal? Podem acabar de alguma forma caindo dentro da corrente sanguínea e se distanciando para outros pontos mais distantes aí, tá bom? Então, observem que isso pode acontecer, sim, né, e nós temos que entender como é que funciona essas diferenças aí, tá? Eu vou pausar essa aula aqui e vou começar uma outra para dividir, para não ficar tão longo, tá bom? Vamos lá, pessoal, continuando aí, tá? Falando sobre a embolia pulmonar. Então, nós já falamos aí as principais agentes etiológicos aí para causar a embolia, tá? Então, eu vou falar um pouco mais agora sobre a embolia pulmonar, para que vocês tenham maiores informações. A questão epidemiológica, pessoal. Esse tipo de doença, pessoal, ele acontece em torno de 2 a 4 mil internações, né, nos Estados Unidos, ou seja, de 2 a 4 mil internações acontecem por consequência desse tipo de processo patológico, tá? O número, lógico, vai variar, né, de idades, tipo de cirurgia, né, se é gravidez, etc. Então, é uma situação que acontece sim, tá, pessoal? E tem causado bastante óbitos aí, tá? Como vocês viram, um dado estatístico aqui dos Estados Unidos, em torno de 200 mil óbitos, tá? E representando, pessoal, 95% desses proveniente disso aqui, ó, TVP, tá? O que é TVP? Trombose venosa profunda, tá? Que é aquela, eu falei na última aula sobre trombose, né? Que é aquela condição em que desprende trombos aqui, principalmente da região de coxa, né? E região poplite aqui. E esse trombo vira um êmbolo e ele acaba subindo, como vocês podem ver o trajeto aqui, ó, e acabar se alojando nos pulmões, tá? De 2 a 3, né? De 2 a 3 seria a sua frequência, tá? Ou seja, ele é 2 a 3 vezes mais frequente do que a embolia pulmonar. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que nem todo mundo que tem trombose venosa profunda vai desenvolver embolia pulmonar. Porém, é mais comum ter a trombose venosa profunda, ou seja, 2 a 3 vezes mais do que o cara ter uma embolia pulmonar, tá? O que mais? Se o cara teve ou seja, uma embolia, pessoal, o cara é um forte candidato a desenvolver mais êmbolos aí, pulmonares aí, tá? Então, isso pode acontecer, tá? De 60% a 80% dessas pessoas que têm a embolia pulmonar, pessoal, eles acabam não sentindo nada, tá? A pessoa, ela não queixa-se de nada, tá? Então, ela acaba sendo assintomática nessas condições aí, tá? Ok? Que mais, pessoal? Acima de 60% não sei se entendi da o que você obstrução... quer dizer. Será que você não poderia reformular a pergunta? Filha. Então, pessoal, essa condição, né, acima de 60% da obstrução, normalmente a pessoa vai desenvolver outras complicações, né, como insuficiência cardíaca direita, tá? E, consequentemente, a pessoa acaba tendo um problema aí, né, em membros aí, por consequência disso aí, ok? As hemorragias, pessoal,
elas podem acontecer por rupturas, né, das artérias médias de grosso calibre, como ó, vocês podem ver, o êmbolo está se deslocando e ele vai chegar em uma artéria, né? E essa artéria, ela vai acabar dificultando, o coração vai ter que bombear com mais força para suportar, para conseguir passar um pouco de sangue ali. Depende, obviamente, de onde vai ser o ponto de obstrução, tá? Os vasos mais calibrosos, eles vão causar um esforço maior do coração. Por isso que o lado direito, pessoal, ele vai acabar tendo como consequência, né, a maior parte desse acúmulo aí, tá? Dessa sobrecarga, tá? E essas hemorragias, elas vão acontecer quando a pressão desse ventrículo direito, ele acaba sendo muito grande e o vaso acaba sofrendo nessa ruptura aí. E isso pode causar, pessoal, complicações aqui pulmonares. A pessoa pode ter tosse com presença de sangue, a pessoa pode desenvolver um choque, né, hipovolêmico hemorrágico. Então a pessoa pode ter dificuldade de espinéia, dificuldade respiratória e outros sintomas aí comum nesses casos aí, tá? Vai depender do calibre do vaso rompido, tá? Esses êmbolos, pessoal, múltiplos, tá? Ou seja, como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui, ó, cada pontinho desses são êmbolos, tá? Pequenos. Então aqui o cara tem um monte de êmbolos, tá? Só que esses êmbolos são, eles são, pessoal, estão localizados em vasos menos calibrosos. Então, o que vai acontecer? O coração vai ter que, né, aumentar essa força, e o aumento de força dessa contração desse sangue vai acabar gerando nas artérias pulmonares aqui uma sobrecarga, ou seja, a artéria ela vai responder de uma forma contrária, contraindo mais, e isso vai desenvolver a hipertensão pulmonar, tá bom? Por consequência dessa condição aí. Beleza pura? Então vamos lá. Aqui, pessoal, trazendo para vocês uma imagem, tá? De um cidadão, de um pulmão, né? De um cidadão em que ocorreu o acúmulo aí do êmbolo, né? Ele acabou se acumulando, pessoal, na bifurcação do tronco aqui, ó, das artérias, né? Então, ó, embolia pulmonar maciça com êmbolo a cavaleiro na bifurcação da artéria pulmonar. Então, a artéria pulmonar, ela bifurcou, né? Aqui, ou seja, se divide. E nesse caso aqui, o êmbolo ele acabou obstruindo os dois lados. Não sei se vocês conseguem visualizar. Então, é como se ele montasse a cavalo aqui. Se a gente virar ao contrário, vai ver que ele montou a cavalo ali. Por isso que é chamado em cela, né? Ou celar, né? Nessa condição aí. Beleza? Vamos lá. Aqui mais uma imagem, pessoal, para que vocês possam visualizar. Nessa condição aqui, nós temos que é uma embolia também maciça, ou seja, de grande calibre. Aqui a artéria pulmonar. Aqui aconteceu a bifurcação, só que um pouco de êmbolo acabou obstruindo essa região, do lado, no caso aqui do lado direito, né? E esse aqui do lado esquerdo, né? Onde tem o maior volume aí, tá? Nesse caso aqui, pessoal, são fragmentos de neoplasia, ou seja, um tipo de câncer, tá? Que é comum nas células hepáticas, ó, lá do fígado, tá? Essas células acabaram ganhando a corrente sanguínea e esses fragmentos, né, acabaram circulando lá do fígado e acabaram chegando aqui nessa região. E aqui, como eles não passaram mais, eles acabam obstruindo, tá? E é assim que o êmbolo faz, ele vai deslocando, até o ponto em que ele não consegue mais passar e ali ele começa a obstruir o vaso, tá bom? Então, continuando aí, aqui mais uma imagem mostrando, né, uma TVP, né? O que é TVP, pessoal? Trombose venosa profunda, tá? É claro, pessoal, que não acontece somente nessas condições, tá? Nós temos aí também no próprio coração, o cara às vezes tem um infarto, forma um trombo aqui grandão, dentro da parede do coração. E aí, o que acontece? Esse trombo, ele acaba sendo bombeado para os pulmões, então, isso aqui foi proveniente do quê? De um infarto. Outra situação, às vezes aqui na válvula tricúspide aqui, ou na própria válvula pulmonar, começa a formar um trombo, né?
e esse trombo se desprende e vai. Então não é só trombose venosa profunda, embora, como eu falei para vocês, 95% das tromboses, das embolias pulmonares, são provenientes desse tipo de processo patológico, tá? Professor, mas como é que a trombose venosa profunda ela vai comprometer o pulmão? Gente, perceba o seguinte, ó, as veias estão levando sangue para o coração. Então, se o cara tem uma trombose venosa aqui e esse trombo se desprende, ele vira um êmbolo. Então, agora o êmbolo vai se deslocar desse ponto de origem para o local mais distante. Para onde que ele vai? A tendência, ó, daqui para cá é o vaso ficar mais grosso. Então, se ele se desprendeu aqui, cada vez vai ficar mais grosso. Então, ele vai viajar tranquilamente. Tá? E quando ele entrar aqui, ó, na veia cava inferior para dentro do átrio, o átrio é grande. Então, esse trombo vai passar tranquilamente. Vai passar pela válvula tricúspide, que também o espaço é grande. Aí ele vem para o ventrículo direito. Aqui do ventrículo direito também é largo. Ele vai bombear esse sangue, que vai passar pelo tronco pulmonar, né? E aqui pela válvula pulmonar. Aí ele vai chegar aqui, ó. Ele pode tanto ir para cá quanto para cá, ou ele pode cavalgar aqui, como a gente viu, né? Ficar tampando os dois, aí lascou. Mas vamos imaginar que ele vai para o lado direito, perdão. Então ele veio, não, vamos para o lado esquerdo, aqui que já tem o desenho melhor, né? Então ele vem para cá, chegou aqui, ó, onde que ele parou, pessoal? Ele parou aqui no lobo, né, na junção aqui do lobo superior e do lobo inferior, né? Então ele parou aqui, no lobo inferior, vamos colocar assim. Toda essa região em preto aqui, ó, vai estar com a circulação comprometida, porque o sangue que está vindo, ele vai acabar não conseguindo passar por essa obstrução. Tá? Professor, por que ele vai parar aqui? Porque depois que o sangue sai aqui da artéria pulmonar, cada vez mais ele vai ficar mais fino. O vaso vai ter que ficar mais fino para poder se ramificar. Então ele vai chegar no ponto que esse trombo não vai passar e vai causar obstruções. Como eu disse, essas obstruções, né, essas embolias em vasos de maior calibre, tá, é muito pior, porque uma área maior vai ser comprometida por essa, né, isquemia que vai ser resultante ali, tá bom? Então, vamos que vamos, tá? Aqui, pessoal, a fisiopatologia, para que vocês possam entender, né? A trombose venosa, né, ela vai virar um êmbolo, esse êmbolo vai para o pulmão, esse êmbolo, tá, ele vai causar obstrução no leito arterial, ou seja, depende da artéria que ele se comprometer. O que ele vai resultar lá, pessoal? Aquelas artérias com essa obstrução vai liberar mediador químico, que vai, é aquilo que eu falei, tentar ativar o sistema fibrinogênico para quebrar aquilo lá, né? Ou macrófago para tentar fagocitar, então o corpo vai tentar restabelecer aquele funcionamento. Só que a gente vai causar isquemia, né? Então a isquemia vai resultar em hipoxemia, ou seja, diminuição do fluxo de oxigênio na corrente sanguínea, tá? E podendo causar outros problemas, como por exemplo edema pulmonar, né? Ou seja, a pressão, a estase dentro dos vasos. Quando o vaso está muito obstruído, esse vaso dilata, e quando ele dilata, aumenta os poros, né, entre o endotélio, e o líquido acaba saindo para cá. Então aumenta, né, o volume de sangue, o volume de plasma no interstício. Isso aqui é um edema pulmonar, ok? E pode resultar em aumento da frequência respiratória, hiperpneia, ou seja, um aumento no número de ventilações, né? Hiperventilação, tá? Aumento da pressão e, né, aumento da pressão na artéria pulmonar, tá? Isso pode resultar em uma falência do ventrículo direito, ou seja, lembra aqui, pessoal, ó, esse cara aqui é o que está bombeando para o pulmão. Se está tendo obstrução aqui, sobrecarga vai ser de quem? Do ventrículo direito, tá? Inclusive, o ventrículo direito pode incidir em uma insuficiência, né, cardíaca direita, né? A gente chama de CD. Essa insuficiência cardíaca direita, o que ela vai resultar, pessoal? Ela pode resultar, né, a hipertensão cardíaca direita pode causar, como eu disse, ruptura, hemorragia e etc. Mas a insuficiência faz com que esse sangue não seja bombeado. E o sangue vai se acumular na onde? Para cá, ó, nos vasos, né, periféricos, tá? E aqui. Então ele vai acabar se acumulando, né, em membros, tá? Principalmente o cara vai ter edema de membros aí, o rim vai atuar como perca de sangue, então vai ter vários fatores que vão responder frente a esse problema aí.
que mais, pessoal, que eu queria comentar aqui com vocês, com relação a essa situação? Esses êmbolos, pessoal, que como eu disse para vocês, nesse caso que eu falei aqui, ó, a maioria deles são êmbolos, né, sólidos, tá? Ou seja, são aqueles fragmentos, né, de trombos, né, que foram liberados ou até mesmo de tecidos, tá? Que como eu disse, pode vir pedaço de gordura aqui, né, a própria medula óssea, né, ou mesmo células tumorais, como a gente viu, e acabar se deslocando para cá, ok? Porém, pessoal, a origem, esses trombos, esses fragmentos, a maioria deles vem da onde? Vem do próprio coração, ou seja, das câmaras cardíacas, né, tanto no átrio quanto no ventrículo, tá? Isso para falar da embolia pulmonar, tá? O que mais, pessoal? As válvulas, né, que se tem aqui, às vezes ela pode formar uma vegetação. O que é essa vegetação? Acumular micro-organismos, tá? Esses micro-organismos acabar se acumulando ali, formando trombos, né? E acabar posteriormente aí causando a formação dessas embolias aí, tá bom? Veias profundas, como eu disse para vocês, no caso da TVP, né, a trombose venosa profunda. Então, essas condições são comuns aí de acontecer, tá ok? Lembrando, pessoal, que quando nós tivermos, né, essa embolia pulmonar, né, proveniente do lado, é a manifestação que nós vamos saber. Então, quando a pessoa tem uma manifestação, a gente tem que entender para que lado que é, para saber o que a pessoa vai sentir, né? Ou seja, quais são as manifestações clínicas que ela vai apresentar, tá? Vou mudar a cor aqui. Por exemplo, pessoal, quando a origem desses trombos aqui, por exemplo, foi nessas câmaras cardíacas, né? Ou nas próprias artérias, né? Do lado esquerdo, ou seja, desse lado aqui, tá? O êmbolo ele vai parar onde, pessoal? Poxa, se for aqui no ventrículo esquerdo, ou no átrio esquerdo, ou nessas artérias, como o arco aórtico aqui, artérias do tronco braquicefálico, etc., qualquer lugar que for desse lado esquerdo, né, ou nessas artérias, esse trombo ele vai parar em qualquer lugar do corpo. Então, ele pode chegar em qualquer região, pessoal, tá? Causando isquemias ali, né, e a gravidade vai ser variável, dependendo de qual órgão ser, tá? É claro que nessa condição que nós chamamos aí de tromboembolismo sistêmico, tá? Esse êmbolo ele vai acabar ganhando a circulação, então ele pode ir para qualquer local, tá? A maioria deles, pessoal, vão estar indo para os membros inferiores, né? Porque os vasos, a maioria vai para essa região, tá? Porém, uma parte dele, como a gente viu, pode ir para o encéfalo, né? E lá no encéfalo ele pode causar os acidentes vasculares, né? Isquêmicos, tá? E ele também pode deslocar, né, para outras regiões, tá? Que a gente viu aí como, por exemplo, os rins, né, causar infarto renal no baço, né? E também para os membros superiores, tá? Professor, por que mais para o membro inferior? Porque olha o calibre do arco aórtico descendo para cá. Então o fluxo sanguíneo está indo e fazendo a curva. Então a tendência do êmbolo que tiver desse lado aqui, ó, é acompanhar esse fluxo, tá? Uma parte menor vai vir por aqui e por aqui, ó, né? Para poder, perdão, por aqui também, ganhar os membros superiores e a região de cabeça ali, tá bom? O que mais, pessoal? Vou voltar aqui. 80% desses êmbolos que a gente chama de tromboembolismo sistêmico, que são os mais comuns, tá, pessoal? Esse tromboembolismo, lembra que trombo é a formação daquela processo de coagulação lá, né? E embolismo porque ele está se movimentando. Sistêmico é porque ele vai por todo o corpo, tá? Então, nessa condição, 80%, né, vai ter origem ali no coração, como a gente viu, tá? E 2/3 pós-infarto mural, ou seja, o indivíduo tem um infarto e forma um trombo ali na parede dos ventrículos ou dos átrios, ou do ventrículo direito ou do ventrículo esquerdo ou do átrio esquerdo. É mais comum no ventrículo, tá, pessoal? E aí ele pode causar aneurisma aórticos, né? Pode ser causado, perdão, por aneurisma aórtico. Eu falei na última aula, quando você tem um aneurisma, você tem um fluxo, né? Se o sangue está vindo para cá, ele vai rotorizar, vai chocar com a parede, vai ativar o colágeno aqui na membrana basal
vai acabar causando hipóxia, então vários fatores e formam um trombo aqui. E esse cara vai crescendo e ele pode se desprender e virar um êmbolo. Então eu já expliquei isso nas outras aulas aí, tá? Trombos em placas de ateroma, aquele endurecimento da parede com depósito de gordura, pode acabar as células, as plaquetas ali, as células, né, do nosso sistema de coagulação, acabar fixando aqui e ativando a fibrina, né? Formando aquela rede e ele desprender e virar um êmbolo e acabar circulando para o corpo, tá? Outra situação que eu já comentei, fragmentação de vegetação valvular. Aquelas válvulas, pessoal, que nós temos lá no coração, né? Válvula tricúspide, válvula, nesse caso, para ser tromboembolismo, né? A maioria das vezes vai ser na válvula mitral ou na válvula aórtica. Então, vem micro-organismo aqui e começa a fixar, grudar. O nosso sistema de defesa vem aqui, reconhece, tenta fagocitar, né? E pode formar coágulos, né? Ou seja, trombos. Esses trombos podem desprender e acabar virando um êmbolo e ir circulando na corrente sanguínea, tá? E tem o êmbolo paradoxal, pessoal. Esse êmbolo paradoxal é um tipo de êmbolo raro, tá? Mas eu vou explicar para vocês como que ele acontece, tá? Ele pode acontecer por consequência de um defeito, né? Isso aqui é uma situação congênita, tá? Em que durante o nascimento, até o nascimento, normalmente nós temos um espaço aqui entre os átrios, né? Que chama-se um septo, tá? Septo interatrial. Esse septo, pessoal, que é conhecido como forame oval, ele faz a comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Então, o sangue, durante a fase fetal, a circulação fetal, o sangue vem daqui para cá, a maioria deles, tá? Não fica vindo para o ventrículo direito para ir para o pulmão, tá? Ele passa direto do átrio direito para o esquerdo. Quando ocorre o nascimento, a criança começa, o feto, né, o recém-nascido ali começa a respirar, o aumento da pressão pulmonar fecha esse forame oval. Só que existem umas condições, como a hipertensão pulmonar, né? Pessoas que têm uma disfunção congênita, que esse sangue pode acabar voltando, abrir esse forame, e esse sangue acabar, por exemplo, imagina que esse trombo está vindo da perna, né? Uma trombose venosa profunda liberou um êmbolo. Ele caiu aqui no átrio direito. O normal seria vir para baixo, mas como está aberto aqui o forame oval, ele acaba vindo para o átrio esquerdo e depois vem para o ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo. Então, poxa, uma trombose venosa da perna foi parar lá no cérebro, pode parar? Pode parar desde que ele consiga passar por esse caminho aqui. Porque o natural seria o quê? Ele vir, passar por aqui, ir para os pulmões e aí ele pararia aqui no pulmão, não teria mais como ele voltar. Mas nesse caso pode acontecer, tá? Assim como o cara pode ter, por exemplo, aqui na válvula mitral, formou um trombo aqui, e esse trombo se desprender, aumento da pressão aqui, ele acabar vindo para cá, ó, por esse forame oval e voltando para o átrio direito, e aí ele vai para o pulmão e vira um êmbolo lá. Então, isso aqui é uma situação atípica, tá, pessoal? É uma situação muito rara de acontecer, porém, pode sim acontecer, tá? De 10 a 15% dessas embolias, desses tromboembolismos, pessoal, são desconhecidos, tá? Ou seja, não tem uma causa ainda conhecida, tá? A localização principal eu já falei, então vamos embora, vamos tocando o barco aí, tá? E como eu disse para vocês, pessoal, vai depender do calibre desse vaso para nós sabermos as complicações aí que o indivíduo pode ter, tá ok? Esses êmbolos trombóticos, tá, pessoal? Ele pode se formar a partir, né, de como eu falei para vocês, tá? De vegetação lá nas válvulas, né? Infecções que acabam causando ali, às vezes nas próprias veias, tá? Inflamação na veia através de uma punção, por exemplo, um cateterismo arterial, né? Pode acontecer essa formação desse trombo e ele acabar ganhando a circulação sistêmica, tá? As ateroembolias, tá? Que seria aquelas fragmentações de placas, né? Ateromatose, como eu disse para vocês, tá? Pode acontecer e o indivíduo acabar resultando nesse tipo de embolias aí, tá bom? Essas gorduras aí, pessoal, né? Essa embolia gordurosa da medula óssea, tá? Nós podemos acontecer em algumas situações, principalmente situações, né, secundárias, tá? Situações que não são tão
né, não são tão comuns, mas podem acontecer, tá? Principalmente após o indivíduo ter uma fratura, que é a situação que mais acontece, tá? Em torno de 90% aí das situações são secundárias a fraturas, tá? Então, o cara com a fratura, por exemplo, aqui, o cara fraturou o osso, a tíbia. A tíbia, pessoal, é um osso longo. Então, no meio do osso longo, o que nós temos lá? Nós temos a medula óssea amarela e vermelha, né? Então, o cara pode ter, né, lá dentro da medula óssea a liberação, né, de células da medula óssea, e essas células ganhar corrente sanguínea aqui, né, por exemplo, ganha as veias, né, e vem, sobe e vai virar um êmbolo e pode parar lá no pulmão, causando embolia pulmonar, tá? O próprio tecido adiposo, tecidos moles aqui podem também ganhar corrente sanguínea e vai virar um êmbolo, tá? E vai lá para o pulmão causar embolia pulmonar, tá? Esses traumatismos mecânicos, pessoal, são muito comuns, né? Podem ser comuns, na verdade. O problema, pessoal, é que a maioria dessas lesões ósseas, a pessoa tem a embolia, só que são pequenas, tá? Então ele acaba não se apresentando. Em torno de 10% somente dessas embolias, o indivíduo acaba demonstrando essas situações, né? Esses achados clínicos aí. No caso, sintomas de dor pulmonar, né? Essas obstruções, cianose, hipóxia, né? Queimaduras, pessoal, né? Como vocês podem ver na imagem aí, pode causar ruptura desses vasos sinusoides, né? E acabar resultando na penetração de gordura ali, e ele acabar ganhando a corrente sanguínea e parar lá nos pulmões, causando embolias. Como eu disse, embolias de êmbolos menores vão causar menos complicações, e a gente tem aquela circulação brônquica que eu falei para vocês, as artérias brônquicas, e a pessoa acaba muitas vezes não sentindo nada, né? Para ela tá tudo bem, às vezes um desconfortinho ali, tá? Mas pode aparecer. Ok? Essas embolias gordurosas, é importante falar, pessoal, que devido, hoje em dia, esse procedimento estético, muita gente procurando beleza, né, através de procedimentos cirúrgicos, né? Por exemplo, a lipoaspiração, tá? A pessoa vai para a lipoaspiração e acaba resultando, né, na colocação de gordura aí. A gordura ali acaba podendo atingir vasos, né, e ir para os pulmões e acabar tendo complicações ali, tá? Secundárias a essas gorduras aí, tá? Existe até uma síndrome chamada síndrome da embolia gordurosa, tá? Que quando ela é sintomática, pessoal, ela vai aparecer em torno de 1 a 3 dias, após, né, as suas obstruções. Em torno de 5 a 15% das pessoas acabam morrendo por consequência disso aí, tá? Então, além da pessoa ter aquela lesão mecânica, ou seja, do próprio, eu não sei o nome da parede, tipo uma agulha grande, né? Eu não sei o nome daquilo lá. Ele acaba, além dele danificar o tecido para poder, né, fazer a sucção, né? Ele também tem a lesão bioquímica, ou seja, o próprio corpo libera na lesão, né, proteases, né, plaquetas, né, e outras substâncias que vão favorecer a formação dos trombos, tá? Então tem outros fatores associados aí, tá? E a gente tem que ficar atento, tá, pessoal, que esses procedimentos, né, lipoaspiração, lipoescultura, tá? Quando existe a injeção, né, de determinadas substâncias, né, tem que atentar porque existe o risco de acabar caindo na corrente sanguínea, tá? Outras situações que nós temos aí, pessoal, às vezes o indivíduo vai fazer, por exemplo, um cateterismo cardíaco, né, uma angioplastia, né, uma arteriografia, e nessas situações, né, ele acaba podendo liberar, ou seja, introduzir ar lá dentro através do procedimento, ou até encostando ali, destruindo às vezes uma placa e acaba virando um êmbolo aí e causando complicações aí. Tá bom? Aqui, manifestação. Ai, meu Deus. Perdão, pessoal. Tive que espirrar aqui. Não dá para, sem efeitos especiais, não adianta, né? Ok? Então, continuando aí,
a embolia gasosa, tá? Então, a embolia gasosa, pessoal, é uma condição em que forma-se uma bolha de ar, como vocês podem visualizar aqui, ó. Bolhas de ar são formadas, né, aqui, ó, ou liberadas dentro da corrente sanguínea e elas podem ir até os pulmões e causar obstruções, tá? Essas bolhas de ar, pessoal, pode acontecer de várias formas, tá? Às vezes a administração de uma medicação em êmbolo, como eu disse para vocês, a situação lá de uma angiografia, né? O cara vai introduzir um catéter e introduz ar junto, né? Em neurocirurgia, em laparoscopias, né? De visualização da parede abdominal, né? Traumas torácicos, às vezes o cara fratura uma costela e essa costela perfura, né, os alvéolos aqui e junto também vasos sanguíneos, então o cara pode acabar causando isso aí, tá? Angioplastias coronarianas e etc, como eu já falei, tá? Existe, pessoal, uma condição que ocorria muito, que era com os mergulhadores, tá? Os mergulhadores, os caras desciam a determinada profundidade, o ar atmosférico, pessoal, abaixo da água, ou seja, quanto mais fundo, maior vai ser a pressão atmosférica. Então, o ar que vai ser inspirado por esse aparelho aqui, né, de ar comprimido, esse ar comprimido, através desse cilindro, vai ser inspirado. Quando a pressão está maior, o que acontece, pessoal? O nitrogênio, que também está presente nesse ar, ele não é absorvido na superfície da Terra, ou seja, aqui em cima nós não absorvemos ele, né, em grande quantidade. Agora, lá embaixo, pessoal, quando aumenta a pressão atmosférica, nós absorvemos o nitrogênio. Aí o nitrogênio ele acaba sendo dissolvido no sangue. Aí o mergulhador ficava um tempão lá e quando ele subia, o que acontecia? Não dava tempo desse nitrogênio dissociar novamente do sangue e virar ar e o corpo e o mergulhador exalar ele, né? Ou seja, jogar para fora. Acabava que ele subia rápido, chegava lá, ele se transformava em gás dentro dos vasos sanguíneos, ou seja, lá nos pulmões do mergulhador virava um saco e a pessoa acabava tendo lesões aí, né, principalmente doenças descompressivas, tá? Então, eu estou falando do mergulhador, mas aqueles trabalhadores, pessoal, que fazem, né, serviços aí de pontes, né, construção de pontes submersas ali, né, debaixo da água, né, aquelas pessoas que trabalham pescando, aqueles pescadores subaquáticos, né, pessoas que pilotam aeronaves, né, que muda a pressão como piloto de caça. Então essas pessoas todas estão sujeitas a isso aí, tá? E hoje nós sabemos, pessoal, que graças ao conhecimento desses mergulhadores, desses profissionais que trabalham nessa área, né, a utilização de câmaras, né, hiperbáricas, né, para poder, se o cara tiver um problema desse aqui, ó, você colocar ele dentro de uma câmara, alterar a pressão e fazer ele ficar respirando e controlar devagar para equalizar, ou seja, normalizar a quantidade de nitrogênio no sangue. Então hoje, graças ao conhecimento, à tecnologia, a gente tem pouca incidência relacionada a isso aqui, ou seja, diminuiu bastante essas questões aí, tá? Essas situações, tá bom? Como eu já disse aqui, ó, né? Hoje, graças ao conhecimento dos mergulhadores, a incidência é muito pequena, tá? Nesse caso aí, comparado a antigamente, tá, pessoal? Vamos lá? E a embolia do líquido amniótico, tá, pessoal? Em situações de parto, pós-parto, tá? Pode acontecer também a passagem, pessoal, de líquido amniótico para o sistema sanguíneo, tá? Como nós sabemos, né, o cordão umbilical, ele tem 2 artérias e uma veia, tá? E o que acontece, pessoal? Esse sangue, ele pode, esse líquido amniótico, durante o parto ou após o parto, ele pode acabar ganhando a circulação. E quando ele ganha a circulação, o que acontece? Ele pode ir lá para os pulmões da mãe e acabar causando obstruções, né? Pela presença do líquido amniótico. O líquido amniótico, pessoal, ele é muito importante, por quê? Porque ele, além de ser um líquido, né? Ou seja, causar embolia por ser um líquido diferente do sangue, ele tem substâncias que estimulam a formação de microtrombos, ou seja, forma
bastante trombos pequenos, tá? E acaba causando muitas obstruções, não só nos pulmões, mas cérebro e outros locais que ele vier a acontecer, tá? A incidência de morte, em caso nessas situações, pessoal, é em torno de 80%, tá? Uma a cada 400 mil mulheres acabam sendo acometidas, tá? Essa situação acontece, como eu disse, durante o período do parto ou pós-parto imediato, após o nascimento ali, tá? E a mulher, ela pode desenvolver, a gente chama de coagulação intravascular disseminada, porque ela forma muitos coágulos na corrente sanguínea de uma forma muito rápida, tá? Por isso que a incidência disso é muito grande, tá? Desenvolve edema pulmonar, né? Esses microcoágulos, a mulher apresenta dificuldade de respirar grave, né? A gente chama de síndrome da angústia respiratória, né? No adulto, tá? Cianose, apresenta sinais de choque, tá? Porque o coração não vai conseguir suprir, déficit neurológico, tá? A maioria das mulheres que acabam sobrevivendo, pessoal, 85% acaba desenvolvendo esses déficits neurológicos, tá? Então, é muito importante nós conhecermos essa situação para que vocês possam entender, tá? Que pode sim acontecer, beleza? Aqui a gente consegue visualizar um êmbolo, uma obstrução aqui por líquido amniótico, tá? As manifestações clínicas, pessoal, o que uma pessoa sente, tá? Quando ela desenvolve esse tipo de condição, tá? Os sintomas mais comuns, tá? Dor torácica, 88%, isso aqui vale para todas as embolias, tá? Independente da sólida, líquida ou gasosa, tá? Dor torácica, dor pleurítica, né? Que é uma dor que acontece na pleura ali, né? Mais nas bordas, né? Dispneia, né? Dificuldade de respirar, tosse, hemoptóicos, tá? Esses hemoptóicos é a mesma hemoptise, tá? Que é aquela pessoa que tem as hemorragias lá nas artérias pulmonares, principalmente as menores, e ele acaba causando a necrose, né? Ou seja, um infarto pulmonar, e depois dessa morte, desse infarto pulmonar, por não chegar ao sangue, por ter o êmbolo, né? Ele acaba tendo ruptura, ou seja, hemorragia, e a pessoa começa a tossir, né? Ou ter escarro com a presença de sangue, que seria esses hemoptóicos aqui, tá? Apreensão, ou seja, a questão neurológica, né? Fica apreensiva, a pessoa se movimenta, a pessoa pode desmaiar, pode ter dor ou edema nos membros inferiores, tá? Claro que nesse caso vai ser o êmbolo sistêmico, né? Então, o embolismo sistêmico, tá? E os sinais, né? Que podem ser visualizados, né? A taquipneia, aumento da frequência cardíaca, né? A crepitação, que é um som específico que vocês vão aprender, pulmonar, taquicardia, né? A febre, a trombose venosa profunda e a cianose, que seria aquela coloração azulada, principalmente em extremidades, tá bom? Pessoal, muito obrigado por me ouvir, tá? Vou finalizar por aqui, deixar algumas questões para que vocês possam responder, tá? Não sei se foi a contento a aula, mas o objetivo é que vocês pudessem aproveitar o máximo possível, tá bom? Deus abençoe vocês, grande abraço e até a próxima. Valeu? Fui!